Era uma tarde fria quando Jorge chegou em casa, sem muita cerimônia, anunciou à esposa, Ana, que estava indo embora. O filho pequeno brincava inocente na sala, sem imaginar que a vida de sua mãe estava prestes a virar de cabeça para baixo. Jorge, seduzido por uma garota mais jovem, acreditava ter encontrado uma chance de viver algo novo e excitante, longe da monotonia do casamento e das responsabilidades de pai. Ana ficou sem chão. Casada há quase 10 anos, havia dedicado sua vida a cuidar do filho e manter a casa em ordem, enquanto o marido passava mais tempo fora, sempre inventando desculpas para seus atrasos e viagens a trabalho. No fundo, Ana já desconfiava das traições, mas nunca imaginou que ele teria coragem de abandoná-la assim, sem ao menos olhar para trás. Nos meses seguintes, Ana viveu dias difíceis. A dor da traição e a responsabilidade de criar sozinha o filho pesavam em seus ombros. Por muito tempo, se perguntou o que havia feito de errado, porque não foi suficiente. As noites eram silenciosas, e os domingos, que antes eram em família, agora se arrastavam vazios. Foi então que conheceu Pedro. Ele era um homem mais velho, maduro e gentil, que sempre fora apaixonado por Ana, mas jamais se aproximara por respeito ao casamento dela. Agora, vendo-a sofrendo, ele não hesitou em se aproximar devagar, oferecendo um ombro amigo e uma paciência que parecia infinita. Pedro não queria nada em troca, apenas cuidar dela e do filho como se fossem sua própria família. Com o tempo, a amizade se transformou em algo mais. Pedro foi ganhando o coração de Ana, não com promessas, mas com gestos simples e genuínos. Ele estava presente em todas as horas difíceis e também nos pequenos momentos de alegria. Quando Ana menos percebeu, estava apaixonada por ele e sentia-se segura pela primeira vez em muito tempo. Pedro não apenas a fazia se sentir amada, mas também assumiu o filho como seu, tratando-o com o carinho e o respeito que Jorge nunca soubera demonstrar. Enquanto isso, Jorge vivia seu sonho com a garota mais nova. Mas o brilho da aventura foi se apagando quando ele percebeu que, para ela, ele era apenas um passatempo. Logo a jovem o deixou por outro homem com melhores condições financeiras e mais status. Sem nada e sentindo o peso do abandono, Jorge tentou voltar para Ana, acreditando que ela o perdoaria e aceitá-lo-ia de volta. Ele apareceu na porta da antiga casa deles, agora habitada por Ana, Pedro e o filho. Tentou-se explicar, pediu perdão, disse que tinha mudado e que queria a família de volta. Mas Ana não sentiu raiva ou mágoa, apenas a certeza de que aquela parte da sua vida havia terminado. Com serenidade, ela olhou para Jorge e disse: "Você teve a sua chance, mas escolheu abrir mão dela. Hoje, eu encontrei o que sempre quis, alguém que me ama de verdade e que nunca vai me deixar de lado." Jorge ficou em silêncio, vendo pela primeira vez o que havia perdido. Ana agora tinha uma família construída sobre o amor verdadeiro, não sobre ilusões passageiras. E, pela primeira vez, foi Jorge quem se sentiu sozinho. Enquanto ele se afastava, Ana fechou a porta, voltando para a sala, onde Pedro e o filho brincavam juntos. Ali estava seu verdadeiro amor e sua nova vida, uma vida de paz, amor e reciprocidade. E nunca mais ela olhou para trás. Amor verdadeiro não se encontra na aparência ou na novidade, mas na lealdade, cuidado e reciprocidade. Escolhas feitas por egoísmo e impulsividade podem trazer consequências irreversíveis, e quem não dar valor ao que tem pode acabar perdendo o que realmente importa. A história também ensina que é possível recomeçar, encontrar felicidade e ser amado novamente, mesmo depois da dor e do abandono.